Olá para você que acompanha o YouTube da Tribuna, as redes sociais. A gente segue aqui com a sabatina dos candidatos dos municípios da região metropolitana, leste fluminense, também da capital fluminense. É a vez de falar de São Gonçalo. Aqui no estúdio está a Jaqueline Pedrosa, do Partido Novo. Jaqueline Kelly Pedrosa da Silva Barta é natural de São Gonçalo, empresária, empreendedora social, participa pela primeira vez da campanha como prefeita a São Gonçalo. Já foi motorista de aplicativo, tem mais de 10 anos de experiência no setor privado. Ela vai contar um pouco disso pra gente a partir de agora. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem. Prazer, né, de estar aqui, agradecida pela oportunidade. Sim, sou casada, né, cristã, mãe de 2 meninos, empresária no meu município, empreendedora social, né. Comecei a minha vida profissional muito novinha, né, com 17 anos, foi o meu primeiro emprego. Dali, eu entrei na empresa sem saber nem mexer num computador, né? E ali eu comecei a trabalhar, me esforçando, me dedicando, né, à função que foi me dada. E graças a Deus fui conseguindo galgar, né, posições dentro dessa empresa. Inicialmente eu comecei trabalhando, fazendo panfletagem na rua para divulgar, né, a empresa. Depois fui contratada para serviços internos, no serviço administrativo. E ali a gente, no caso eu fui caminhando, né, desenvolvendo a função ali, aprendendo bastante. Conforme eu fui crescendo, né, e foram analisando ali que eu estava desenvolvendo meu trabalho com atenção, com dedicação, eles me convidaram para eu estar participando e criando. Foi uma forma de participação e criação de um setor de cobrança dentro da empresa. Já havia esse setor de cobrança, mas ele precisava ser reestruturado e humanizado também. Eu trabalhei num cemitério e na administração desse cemitério, e a gente ali lidava com muitas pessoas que estavam com seu luto ainda, vivenciando seu luto, né? E essas pessoas, elas não queriam, não tinham, se sentiam assim, quando falava em termos de pagar o seu débito lá, eles ligavam aquela relação, né? Fazia aquela relação a, com o falecido. Né? E ali a gente precisou. Então, acontecia muitos débitos por causa disso. E ali a gente precisou fazer um trabalho de humanização. Qual foi esse tipo de trabalho? A gente começou a ir na casa dessas pessoas, né? Tentar trazer essas pessoas para perto. E foi muito interessante, porque a gente conseguiu trazer bastante gente através desse trabalho. E ali também eu pude ajudar o setor de tecnologia a colocar o sistema ali da forma que a gente precisava para alcançar melhor aquele público, né, que estava ali. E daí então a gente também, logo depois fiquei algum tempo dentro desse setor e depois fui convidada para estar trabalhando dentro do setor de RH, no qual eu tinha mais contato com os funcionários e tudo mais. A gente cuidava ali, né, fazia todo o processo de trabalho dedicado ao funcionário ali. E dentro desse percurso eu passei 13 anos e 9 meses ali dentro. E quando eu saí dali, eu fui empreender. Abri um quiosque de açaí dentro do município de São Gonçalo, no centro de São Gonçalo, fiquei ali algum tempo. Dentro desse período ali, a gente começou a ser perseguido ali dentro pela fiscalização, enfim, né, toda uma cobrança ali. E após ali, eu com meu esposo, junto com um outro amigo, a gente foi para uma sociedade numa farmácia, no qual também a gente passou por um período. E depois a gente resolveu abrir o nosso próprio negócio. Mas entre uma coisa e outra, eu fui ser motorista de Uber também. Né? Onde foi uma experiência assim, muito incrível, onde eu lidei com muitas pessoas, andei em São Gonçalo de ponta a ponta, conheci muita necessidade do nosso município, né? Cada bairro ali, cada lugar que a gente entrava ali era uma experiência, era uma pessoa no qual a gente falava e a gente ouvia as dores daquelas pessoas, né? Aquilo ali também me trouxe um despertar político, né? Quando foi em 2000 Não, eu vou deixar mais para frente, que eu tenho certeza que você depois vai me perguntar isso. Então, basicamente foi isso. Hoje eu empreendo na minha cidade, né? Tento fazer o possível assim para poder estar à disposição, né, das pessoas. E, resumidamente, todo esse. A gente vai tratar um pouco disso. A gente sempre começa com essa, digamos assim, essa jornada, né, do candidato Sim, até a eleição que motiva ele estar aqui. E a sim. gente debate um pouco do plano também. O Partido Novo ele tem
um projeto de governo diferente de outros partidos. Sim. São Gonçalo, um dos maiores colégios eleitorais do estado, um dos maiores maiores cidades do Brasil. Sim. Como é que o Partido Novo, através da sua gestão, caso seja eleita, pretende governar São Gonçalo, mudando essa política que existe no município? Sim, então, nós temos uma experiência muito boa, assim, a nível Brasil, né? Eu conheci o Partido Novo primeiro, eu conheci a política através do meu esposo, né, de estar me envolvendo diretamente no meio político. E ali eu comecei a me deparar com formas diferentes, aliás, com formas que não vinham de encontro com os meus princípios, né? Princípios familiares, princípios cristãos. E eu comecei a olhar a política assim de forma muito ruim. Quando foi 2023, eu passei por um processo difícil na minha vida em termos de saúde do meu filho. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a... Ai, desculpa, eu estou um pouco desregulada aqui em relação à ordem das informações. Vamos lá. Você está falando do estado de saúde do seu filho. Que foi um processo assim, bem difícil no qual nós passamos, que foi ano passado. Foi quando ele precisou... Eu uso o serviço público, né? De saúde, e eu precisei... Ele começou a ficar doente, né? Nós fomos ao hospital na emergência uma vez e voltamos, ele piorando, fomos a segunda vez, fomos a terceira. Quando chegou na quarta vez, meu filho já estava saindo secreção do ouvido dele e com a mastoide, o osso mastoide dele já ficando em estado de... ficando roxo, né? E ali nós chegamos no hospital e pedimos para que ele fosse consultado por um otorrino. E lá fomos informados que a unidade não tinha um otorrino. Meu esposo, com conhecimento político, foi até um vereador e esse vereador ligou para esse hospital. E aí nós conseguimos ser atendidos e apareceu um otorrino para atender nosso filho ali. Chegando nesse momento, o otorrino disse que o caso dele era um caso de internação. Passamos por todo o processo, fiquei 11 dias com ele lá, internado, e ali dentro eu pude ver muitas, assim, coisas até absurdas para se falar, né? Mas, infelizmente, eu vivenciei, vi aquilo ali, e foi muito dolorido para mim. E até então eu já estava assim, enojada da questão política, porque a gente só vê o toma lá da cá, a gente só vê as pessoas buscando por interesse próprio, né? E quando eu comecei a presenciar mães ali não tendo aquilo que eu estava tendo, porque até então eu estava ali porque um político intermediou tudo, então eu estava tendo toda a assessoria, vamos dizer ali, que meu filho precisasse, né? E só que eu não conseguia ver as outras mães e as outras crianças tendo as mesmas informações, o mesmo atendimento. E quando eu parei assim, eu falei, meu Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou presenciando tudo isso? E aí ficou muito forte aquilo dentro de mim, né? Que eu precisava fazer alguma coisa para mudar aquela realidade. Quando saímos de lá, passei por outro processo também com ele, onde a gente também teve muita dificuldade com os serviços públicos. E aí foi quando um amigo chegou e falou assim para mim, a gente conversava muito sobre política, ele falou assim, já que você precisa conhecer o Partido Novo. Aí eu falei, mas eu não quero saber de política, eu não quero ter conhecimento de política, eu não quero nada sobre política, porque até aqui foi só decepção, foi só, né? E aí ele falou, não, mas esse partido que você vai conhecer, ele é a sua cara, é da forma que você pensa, é da forma que você vê como fazer política, como fazer gestão. Eu falei, que bom, então vamos lá. Ele me convidou, fui numa reunião no Rio, e ali eu pude conhecer todos os princípios do Partido Novo, né? Que é um partido onde ali ele preza, de fato, na devolução daquilo que o pagador de impostos, né? Naquilo que o cidadão paga como imposto, né? E ali a questão de corte de privilégios, né? A liberdade do empreendedorismo para a pessoa empreender sem tantas burocracias, coisa que lá dentro de São Gonçalo a gente vivencia isso o tempo todo, conforme nosso amigo ali falou, né? A gente paga para fiscalizarem a gente, né? E é assim, se você não está dentro daquela base deles ali, você acaba sendo perseguido, acaba sendo, né, tem diversos problemas assim. Mas aí, o que me chamou a atenção do Novo é a responsabilidade com o dinheiro público, que é algo que, assim,
todos os municípios, né, todo gestor precisa ter de fato, entregar aquilo que realmente precisa ser entregue, né? Hoje a gente vê a nossa cidade aí com dinheiro e aquele dinheiro sendo utilizado em serviços que talvez não seria prioridade para o momento. Não que não seja importante, mas não é a prioridade. Né? Dentro da saúde, a gente vê diversas situações, né, que deixam o cidadão necessitado, né, de uma assistência melhor, né, de oferecer ali um serviço de qualidade realmente para aquela pessoa, um serviço humanizado. Eu falo isso por experiência própria, porque eu utilizo os serviços públicos. Então, são diversas coisas que o novo tem como prioridade, né, que é, de fato, oferecer aquilo que o cidadão precisa. E o fato de eu ter conhecido o partido mudou a minha vida, porque eu falei, caramba, se existe essa forma de fazer política, então é aqui que eu quero estar, porque é isso que eu quero para a minha cidade. Agora, São Gonçalo, obviamente, a segurança pública é um problema do município, é uma atribuição do governo do estado, mas a gente tem outros municípios no qual a prefeitura acaba auxiliando nesse problema e o número de barricadas cada vez maior. A sua experiência até circulando pela cidade com motores de aplicativo, né? O que a senhora pretende fazer para tentar minimizar esse problema no município? Sim, essa questão eu como fui motorista de Uber, né, realmente eu passei por essa dificuldade. No GPS lá, dava que a gente teria que seguir, né, em determinadas ruas, determinados locais, e quando a gente chegava para entrar em determinadas ruas, estava aquele monte, né, tem aquele monte de barricada. E aí o GPS tem que recalcular a rota ali, né, para a gente poder conseguir chegar ao nosso destino. Isso é muito ruim, né? Hoje eu tenho andado nas ruas e, por incrível que pareça, as pessoas, elas falam muito de saúde, falam muito da educação, mas estão desesperadas com a questão da saúde. Tendo em vista que hoje a gente tem um governo, né, que é militar, né? Uhum. E não tem atendido essa necessidade da nossa população. E isso afeta toda a sociedade, afeta a criança, afeta o adulto, afeta o idoso, afeta até um transporte, né, público, afeta a emergência de uma necessidade ali, né, uma ambulância, enfim. E o que eu pretendo, né, caso eu seja eleita, para poder amenizar, conforme você falou, essa situação. Primeiro, nós precisamos estruturar esses locais onde tem mais quantidade de barricada, né? Trazendo ali projetos sociais para aquela localização, levando o poder público, de fato, na prática para aquelas localidades, né? Nós temos que ter mais iluminação nessas áreas. Tem algumas áreas que foram iluminadas, porém, aonde de fato ali precisa, né, de um apoio melhor, de uma assistência melhor. A gente não vê isso acontecendo. A gente precisa também de parcerias com as escolas dentro desses locais para poder estar levando para as famílias, né, orientações, tentando ajudar de alguma forma. E isso a escola também pode fazer, né? A escola é um meio ali muito importante para estar levando isso, porque os professores que têm acesso diretamente aos alunos, né, a coordenação da escola que tem acesso às famílias. Então, levar uma conscientização política e de segurança para aquelas crianças e para aqueles jovens, começa ali um trabalho forte, né, de mudança daquela realidade ali no município. Até porque São Gonçalo, segundo pesquisa recente, mais da metade dos jovens não possui a formação na alfabetização. Né? Sim. E isso é um problema sério, como você disse, e acaba se equilibrando com a questão da segurança pública também. Né? É verdade. Dentro da educação está uma tristeza. Eu tenho conversado com pessoas, com professores, que eles estão assim... Foi no sábado, nós estávamos na feira e encontrei com 4 professores lá. Um, inclusive, praticamente se emocionou ali de estar falando a profissão que ele tanto ama, que ele se empenhou, que ele se empenha para poder estar exercendo, né? E não tem valor, não tem valor. E se a gente for olhar, o professor, ele é a pessoa, né, que forma todas as outras profissões. Então, hoje, a nossa sociedade se encontra do jeito que está, o nosso município com o nível de barricada de criminalidade crescendo cada vez mais, né? Pessoas usuárias de drogas crescendo cada vez mais. Por quê? Porque os professores sendo desvalorizados, eles acabam não tendo uma motivação
para poder estar oferecendo um ensino de qualidade para aqueles alunos, né? Então, assim, a gente, primeiro, uma das nossas primeiras ações dentro da prefeitura, né, vai ser tá estruturando, chamando os professores para perto, conversando, dialogando ali, sabe, olho no olho, entendendo a dor daquele profissional, para que eles possam se sentir valorizados e serem, não só se sentir, mas ser de fato valorizados, né, para poder estar entregando uma qualidade de ensino. E, paralelamente ali, a gente tem projetos para colocar dentro das escolas, inclusive, deixar as escolas abertas finais de semana, para estar tendo ações, né, sociais dentro das escolas, aulas, né, de capacitação para os alunos. Eu vejo meu filho, eu tenho um filhinho de 5 anos, né? Ele aprende tudo. Ele aprende tudo. Se ele vê o pai mexendo na ferramenta, ele quer mexer na ferramenta e quer fazer igual o pai está fazendo. Se ele vê o tio fazendo, se ele vê o irmão, né, fazendo, não sei, vamos lá, meu filho está se formando aí em arquiteto, né? Ele vê meu filho às vezes fazendo alguma coisa, ele está lá, ele quer aprender. Então, o que eu entendo? Uma criança dentro da escola, tendo esse tipo de projeto voltado para ele, ele já começa a sair dali com uma mentalidade diferente. E quando ele chega em casa, ele começa a buscar por aquilo ali, né? Dentro de São Gonçalo, a gente tem muitas comunidades, são mais de 18 comunidades aí, e a gente sabe que a realidade lá é bem diferente, né? É um ambiente onde a gente vê que o Bolsa Família, né, é a base de sustento daquela casa, né? E a criança, ela tem que parar de crescer, a gente precisa fazer alguma coisa, e essa alguma coisa são projetos dentro das escolas voltada para que aquela criança mude aquela mentalidade, mude aquela visão de cultura que ela vê ali todos os dias no dia a dia dela. E agora, em relação aos pais dessas crianças, né? A questão do trabalho, da renda no município, quais são as propostas para a geração de emprego em São Gonçalo? Sim, de fato, São Gonçalo é uma cidade que ela não se desenvolve economicamente, né? Entra ano e sai ano. Eu lembro que desde criança eu ouço que São Gonçalo é uma cidade dormitório, que São Gonçalo não se desenvolve. Hoje a gente vê aí empresas, né, saindo de dentro de São Gonçalo, empresas que foram fundadas aqui, né, que os seus donos são de dentro de São Gonçalo e que acabam indo tendo que ir para outros municípios, né, por uma série de coisas. Imposto muito alto, né, falta de segurança, falta de infraestrutura, e isso é muito difícil. A gente tem como um dos pilares aí do nosso plano de governo também estar estruturando a cidade, trazendo para perto, tentando trazer empresas de fora, mas para isso acontecer, a gente primeiro precisa arrumar a casa, né? Precisa organizar toda essa questão de segurança, onde a gente vê aí empresários. Mais cedo mesmo eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa falou que ela tirou o galpão dela de dentro da cidade, né? Por causa da questão da segurança. E isso é muito ruim. Então, o nosso principal pilar assim vai ser estar estruturando a cidade, né, fazendo parcerias com outras empresas para poder, por exemplo, a Praia das Pedrinhas ali é um local excelente que está sendo muito pouco valorizado, né? Ali a gente podia estar gerando renda para o município, renda e emprego para dentro do município de forma assim extraordinária. A gente está à beira da BR ali, né, onde tem acesso. Temos lá Santa Isabel também, que lá tem vários locais lá que podiam estar sendo desenvolvido, partes agrícolas lá dentro, né, desenvolvimento agrícola lá dentro. São muitas pautas que precisam ser abordadas, analisadas. E uma delas é essa, trazer, de fato, tornar um ambiente, de fato, um ambiente acessível para que empresas cheguem, se instalem e fiquem. Porque hoje a gente vê empresas chegando, ficando um pouquinho e saindo, né? A gente quer abrir portas para a cidade de São Gonçalo, para que os nossos munícipes tenham, de fato, vagas de emprego, tenham oportunidades, profissionalização dentro do próprio município e que possam trabalhar dentro do município e gastar o seu dinheiro dentro do município, gerar renda e gerar receita dentro do próprio município. No início do nosso papo, você chegou a comentar que utiliza o Serviço Público de Saúde Sim. em São Gonçalo, queria uma avaliação e que melhorias você vai propor caso seja eleito. Sim, então, primeiro, a regulação do nosso município, né?
Ali o paciente ele fica 3, 4, 5 meses numa fila de espera. Primeiro, a gente precisa ampliar, não ampliar somente os espaços de saúde, né? Porque a gente precisa, dentro desses espaços que já existem, fazer eles de fato funcionarem e não servir ali como uma forma de estar colocando pessoas ali para interesses próprios, mas oferecer de fato para a população um serviço de qualidade. E entre eles acertar a regulação, porque a gente vê ali que tem muita influência política dentro da regulação. Um paciente, ele para conseguir um exame dentro de um mês, que seja, ele precisa recorrer a um vereador. Isso é um absurdo. Ele precisa recorrer a alguém lá dentro para conseguir algo que é de direito dele. E aí acaba tornando aquele cidadão cativo daquele político, porque ele vai sempre precisar daquele político para conseguir algo que é de direito dele. Então, uma das nossas principais ações, quando a gente estiver lá dentro, é reestruturar todo o sistema de regulação da nossa saúde, ampliar os profissionais de saúde. Por exemplo, São Gonçalo não tem uma quantidade de médicos especialistas, né, em determinadas áreas. Um neuro, por exemplo, ele está sendo consultado pelo WhatsApp. Isso é muito difícil. Como, inclusive, tivemos até a perda de uma pessoa que estava com problemas também nessa área, que precisava de um neurologista, e foi num final de semana, e esse paciente não teve o atendimento desse neurologista pelo WhatsApp. Só foi resolver num dia de semana e passou uns dias, né? A medicação, enfim, teve uma certa dificuldade e acabou vindo a óbito. Isso entristece muito o nosso coração, né? Porque, assim, são vidas, né? Não são números. E parece que hoje em dia São Gonçalo está sendo vista como números. São números que tem lá, então vamos para lá e vamos se instalar lá. Só que tem vidas, tem família, é a dor do outro, né? Você é o amor de alguém, eu sou o amor de alguém, alguém é o nosso amor, né? E a gente não pode deixar nossa cidade assim. Eu quase perdi o meu filho ano passado, entendeu? A situação dele foi muito grave a ponto do médico, quando chegava lá na enfermaria para fazer a revista, né? A visita lá, ele falava: mãe, você me desculpa que eu vou falar, mas toda vez que eu chego aqui, eu já chego pensando, será que o João Gabriel vai estar lá? E a minha preocupação era de quando eu chegar e for perguntar por ele e a pessoa vir falar para mim que ele veio a óbito. Assim como eu presenciei, né, uma perda de uma criança lá por negligência médica. Então, são coisas muito graves, conforme eu falei. Não é um número que está ali, né? É um amor de alguém, é uma vida. Falar um pouco de mobilidade urbana. São Gonçalo é um município grande, Sim. tem linhas de ônibus, é um ponto de ligação muito importante com o Rio de Janeiro, com Niterói, Itaboraí, enfim. E muito se fala nessa eleição da tarifa zero. Queria saber a sua posição em relação a isso. Qual é a posição do partido, a sua posição em relação à tarifa zero no transporte público? Então, nós somos totalmente contra a tarifa zero dentro do nosso município, até porque a gente não quer ver a nossa cidade vermelha. E não existe tarifa zero. Aliás, vai até existir tarifa zero, né? Vamos colocar assim, na oculto, vamos dizer assim, porque o cidadão ele está pagando por aquilo ali. Quem que vai custear a manutenção daqueles ônibus? Quem que vai pagar o motorista daqueles ônibus? Quem que vai pagar o combustível daqueles ônibus? Né? Somos nós, né? Então, isso daí para mim como diz o ditado, é uma carta fora do baralho, né? É uma forma de querer usar esse argumento, né, para entrar na mente do cidadão, né, e querer até mesmo fazer com que o cidadão ache que São Gonçalo é igual à nossa cidade vizinha, que recebe milhões e milhões, né, e tem toda a condição de fazer isso, e de fato não é. A realidade de São Gonçalo é outra, apesar de estar com muito dinheiro, né? E nós temos aí uma outra obra também que é estadual, né, o MOVE, que a gente fazendo o trajeto todo, acompanhando toda a obra, e fizeram uma via para bicicleta, né? E ali chega um momento que a via começa assim e a outra parte aqui está aqui.
Então, assim, como que você entende isso dali? Se é uma via para, né, de extensão, uma parte aqui, outra parte aqui, a pessoa tem que parar, sair da bicicleta para poder atravessar, pular o obstáculo que está ali para ir para outro lado. E, assim, são obras que a gente tem visto que é para querer impressionar o eleitor, para dizer que está sendo feito muita coisa, e eu vejo que aquele dinheiro que foi investido ali poderia ser investido em coisas muito mais efetivas para o dia a dia das pessoas do que, de fato, fazer só uma caminhada para as pessoas andarem de bicicleta. Até porque a segurança ela não está tão boa assim para você botar sua bicicleta na rua para poder andar, né? E para a gente está chegando já nos 5 minutos finais da nossa sabatina, fala um pouco de saneamento básico de São Gonçalo. A gente teve a questão do leilão da SEDAI, que São Gonçalo acaba recebendo também parte dos royalties. Trocou-se a concessionária, porém a São Gonçalo ainda vive problemas sérios de tratamento de esgoto, de fornecimento de água, até também de alagamentos, enfim. Que tipo de propostas para resolver esses problemas da cidade a senhora tem, e essa ligação também com a concessionária que administra o fornecimento de São Gonçalo? Eu sou vítima, né, dessa concessionária, passei por um problema muito difícil na casa que eu morava. E até hoje não foi solucionado. E a gente anda pelas ruas e o que mais temos é reclamações, né, da cobrança excessiva, de fato, saneamento. Nós não temos, acho que nem 40% do nosso esgoto é tratado, né, mas é cobrado na conta. O mesmo valor que você paga por estar utilizando a água, você paga aquele mesmo valor para o tratamento de esgoto. E isso não é entregue para a população, né? Nós temos essa dificuldade toda que São Gonçalo vive. Alguns falam que é por questões geográficas da cidade, por isso que um lado enche mais, que um lado... Mas isso a gente já ouve há muito tempo. E qual é a solução? Entra governo, sai governo, e qual é a solução que é dada? Né? A gente só vê pessoas perdendo família. Eu tenho pessoas, por exemplo, que moram no bairro de Neves, Vila Laje, e que sofrem ali todo... Elas nem compram mais nada para dentro de casa, porque sabem que a primeira chuva que vai ter, elas vão continuar pagando o móvelzinho delas e não vão ter os móveis dentro de casa. Né? Isso é um transtorno muito grande para a nossa população, e a gente precisa fazer, antes de fazer obras, né, para ficar mostrando o que está fazendo, a gente precisa estudar formas, trazer engenheiros, profissionais técnicos para estar estudando toda a área, né, que alaga ali, para de fato entregar um plano que vá trazer resultado e não só gastar dinheiro. Está chegando, faltam aí um pouquinho mais de 3 minutos. Queria saber, caso a senhora seja eleita, qual será o primeiro ato da prefeita de São Gonçalo? Eu acho que o primeiro ato, eu estou vindo com uma vice, né? Ela está até me acompanhando, uma outra mulher, e a gente costuma falar assim, a mulher tem que estar no comando para estar arrumando a casa, né? E a primeira coisa que a gente precisa fazer é, de fato, organizar a casa, organizar a administração, né, pública, organizar as finanças públicas, porque são muitos valores que poderiam estar sendo melhores investidos, melhor empenhado, né, e melhor direcionado, né, e a gente precisa primeiro fazer isso. E, em segundo lugar, é partir para a segurança e a educação, entendeu? Porque são lugares, né, pastas que precisam ser, de fato, tratadas com muita atenção. Tem aí 1 minuto e meio, pode falar para o eleitor. Sim. Que votar na senhora para a gente finalizar essa sabatina. Queridos gonçalenses, nós estamos aqui, né? Eu estou aqui diante de vocês. Eu não entrei na política para querer um cargo público, para querer um cargo eletivo, mas porque eu sofri na pele, de fato e de verdade, a realidade de cada cidadão. Como motorista de Uber, como mãe, como mulher, como empreendedora no meu município, eu tenho sentido na pele todas as dificuldades que você vive. E eu estou aqui, me coloquei à disposição, fui e estou sendo uma mulher corajosa para poder estar enfrentando todo esse sistema, para estar enfrentando todas essas variações, né, de governos que nós vivemos aí, para trazer de fato, juntamente com a política do Partido Novo, que é uma política séria, uma política que combate corrupção, uma política que traz de fato o desenvolvimento para a cidade, entrega aquilo que o cidadão paga, na prática, não é só na teoria. E eu estou aqui comprometida com você, cidadão gonçalense, quando for eleita, eu sendo eleita, de estar devolvendo
para você em forma de qualidade de serviço, em forma de equipamentos públicos que de fato venham atender a sua necessidade. Eu sou a Jaqueline Pedrosa, conto com você lá no dia 6 de outubro e eu peço que você fale com seus familiares, com seus amigos, né, que venham conhecer mais da gente, mais da nossa proposta e tá nos ajudando, nos acompanhando e seguindo rumo a um novo para São Gonçalo. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a Jaqueline Pedrosa por ter vindo aqui na tribuna para essa sabatina. Desejar boa sorte para você, viu, Jaqueline? Obrigada, muito obrigada mesmo. Agradeço o Jornal A Tribuna por essa oportunidade, por esse convite. E é isso, vamos para a luta. É isso. A gente lembra que todos os candidatos foram convidados para participar desta sabatina, que você acompanha no YouTube e também no Jornal A Tribuna. Ao longo dessa semana, a gente vai ter outras entrevistas para você acompanhar e decidir no seu voto. Tchau, tchau, gente!